pacientes mais ansiosos ficam mais ansiosos, não conseguem dormir. A gente vai discutir um pouquinho mais para frente sobre antidepressivo e anticonvulsivante, mas eu acho que o sono é uma das coisas que pioraram bastante nessa fase da quarentena. Eu acho que ansiedade, depressão e padrão de sono pioraram muito nessa fase. Isso tem muito a ver com a dor, é o espelho. Piora a dor, piora o sono. E vários estudos mostram que a privação de sono amplifica a dor, causa maior sensibilidade nos pacientes, e a recíproca é verdadeira. Exatamente. E para ele, que era um indivíduo jovem, 42 anos, empresário, ele estava muito preocupado com a questão financeira. Então, ficava o tempo todo atrelado às questões de investimento, acompanhava notícias sempre até tarde para tentar prever alguma coisa do ponto de vista de estratégia de negócios, e o sono piorou bastante. Então, essa agudização foi intensa. O que ele fazia de atividade física, então? Ele, antes da quarentena, fazia o exercício funcional 2 vezes por semana, um treinamento funcional, pilates 1 vez por semana, e ele corria 1 vez por semana. Como ele parou de fazer o pilates, ele passou a fazer o quê? Corrida 3 vezes por semana, e começou a ter esse hábito de subir e descer escadas. E era assim, era uma coisa bastante volumosa. Começou 5 minutos, depois 10 minutos, 15 minutos, ele chegou a subir e descer escada durante 30, 40 minutos. Então, o joelho começou a incomodar até que ele parou de fazer as atividades e modificou e resolveu procurar uma consulta. Essa questão da atividade física, quem faz bastante atividade física, tem alguma relação com dor crônica? Tem mais dor crônica, menos? Essa questão até muitas vezes discutida em atleta. Atleta tem mais dor, tem menos dor? Como que é isso daí, Kobayashi? Só uma dúvida, ele subia e descer a escada para não entrar no elevador e não pegar o coronavírus, ou porque da cabeça dele ele achou que é legal subir e descer a escada? Primeiro ele foi pelo exercício. Depois que falaram a história de entrar no elevador, ele, já que eu tenho que ir pela escada, eu vou fazer um bom treino. Então, beleza. Então, ele juntou as duas coisas. Então, a gente sabe que tem vários estudos, uma evidência grande, e todos os artigos, mídia social, televisão, você vai ver que a importância do exercício para a dor. Só que uma coisa que as pessoas esquecem de falar é a personalização do exercício. Por exemplo, o paciente está com a coluna travada, igual o exemplo da semana passada, que eu mostrei com o Paulo. A paciente lá travou de arrumar o armário e ficou muito tempo parada. Ela está com a coluna travada, se ela for correr, ela vai parar no pronto-socorro. E aí que vai pegar o coronavírus. É muito mais fácil pegar no hospital do que qualquer outra coisa. Então, a gente tem vários estudos que a atividade física diminui percepção de dor. A média aí são 150 minutos por semana, né, de aeróbico, só que isso varia de paciente para paciente, cada um tem um limiar diferente, mas eu acho que tem que ser gradativo. Então, numa fase muita dor, não dá para fazer esse fortalecimento, não dá para fazer um aeróbico forte. Primeiro tem que fazer uma analgesia, controlar a dor e depois fazer uma coisa gradativa. E a gente pode discutir um pouco a história aí do exercício com máscara, pode fazer, não pode, enfim. É bem importante salientar que a atividade física ela figura, né, em todas as diretrizes para tratamento de dor, seja ela dor nociceptiva, dor neuropática, osteoartrite, vamos colocar como modelo de doença talvez inflamatória, como evidência 1A, todos eles querem exercício. Mas é muito curioso porque a maneira de como fazer o exercício ainda não é clara na literatura. Por isso que às vezes surgem artigos como esse. E aí, atividade física aumenta ou diminui a dor? Esse é um artigo extremamente interessante que ele mostra as modulações do sistema nervoso central baseados no perfil de atividade física que o paciente faz. A autora é Sluka, faltou aqui, que é uma fisioterapeuta que pesquisa muito isso. Faltou colocar aqui no slide. Em relação, então, ao caso clínico, ele, então, fazia essas atividades físicas todas e, no hábito intestinal dele, 1 vez por dia, negava etilismo, negava tabagismo. Isso tem importância, especialmente na hora que a gente for escolher algum tipo de fármaco ou perfil farmacológico, é interessante saber. Até do ponto de vista tanto de vício, adição, quanto efeitos colaterais, isso é bem importante da gente saber. No exame clínico, então, ele apresentava uma diminuição da flexão, então ele tinha uma diminuição da amplitude de movimento do joelho, ele tinha perda da flexão, e uma compressão patelar positiva, que é um teste que nós utilizamos para testar exatamente se tem algum tipo de dor na interface fêmuro-patelar, é um dos testes possíveis, e o McMurray, que é um teste também classicamente descrito para as lesões meniscais, o dele aqui evidenciando uma manobra no corno posterior do menisco, teoricamente mais do menisco medial, e aí em relação de corno anterior a posterior, isso também é questionável em relação à manobra, mas de certa forma tinha dor na interlinha articular. Conheço a caneta daquele examinador ali. Esse examinador aqui é um dos melhores examinadores que eu conheço, Dr. Ricardo Kobayashi aqui, ó.
Em relação aos exames complementares, ele tinha uma radiografia com alguns osteócitos marginais, e ele trazia uma ressonância magnética com uma lesão degenerativa do cono posterior do menisco medial e uma lesão condral da patela pequena, 0,5 centímetros quadrados. Em relação às alterações do exame, é muito interessante fazer esse estudo que tem do ICRS, que é a parceria com a UARSE, que é justamente para mostrar que indivíduos nessa faixa etária, em torno de 40 anos de idade, eles podem ter até 50% desses indivíduos podem ter degeneração na imagem, sendo completamente assintomáticos. E até um índice de rotura, em torno de 30%, pode aparecer no exame de imagem. Você vê bastante isso na sua prática, Kobayashi? Pacientes que às vezes trazem muito preocupados com o que está no exame de imagem e que às vezes a clínica não é 100% fidedigna àquilo que a gente encontra na imagem? Acho que para quem trabalha com dor, a gente acaba perdendo 10 minutos da consulta só para explicar que aquele monte de exame que o paciente fez, muitas vezes não tem correlação com a dor dela, né? Então, se esse paciente tem uma dor crônica, o problema dele não está só lá no joelho, né? Ele tem uma sensibilização periférica e central. Então, todo o sistema de supressor de dor dele, o cérebro estão alterados. Então, o paciente entender isso faz parte da educação em dor, para entender por que eu vou dar, por exemplo, um antidepressivo para ele, junto, às vezes, com um remédio específico para o joelho. Por que a gente vai tratar com conservador e não vai operar? Ou, para o caso pior, paciente que operou, baseado no exame, não melhorou. Falou, por que operou? O médico era ruim? Às vezes, tecnicamente, a cirurgia foi perfeita, mas continuou doendo porque o problema não era mais no joelho, e sim nessa memória de dor. Então, exame alterado em paciente assintomático, joelho, ressonância da lombar, que a gente mostrou semana passada, pé, o tal do esporão, que a gente sabe que não dói, é extremamente comum. Beleza. Então, só lembrar que o exame é para excluir coisas mais sérias, né? O paciente pode ter lá uma dor e ter um tumor. Então, a ressonância, o exame de imagem é importante para excluir coisas mais sérias. Mas não, o exame físico ele é o mais importante do que o exame que é complementar, né? Perfeito. Ainda mais com essa história um pouco arrastada de ter quadros inflamatórios ou não. Existe até um questionamento se valeria a pena pedir algum tipo de avaliação reumatológica. Fato é que no momento que ele veio para o exame, ele não tinha um quadro de artrite, ele tinha um quadro de artralgia, que era uma artralgia crônica e com uma exacerbação pós-mudança da atividade física. Então, até do ponto de vista de hipótese diagnóstica, você pode até pensar em outras coisas. Será que ele tinha uma síndrome do atrito iliotibial? Será que ele fez uma fratura por estresse por ter modificado o treino? Será que ele fez o quê? A gente encarou isso como uma exacerbação de um quadro condral ou degenerativo aguda, né? Então ele fez uma agudização de um quadro crônico. E aí, que tipo de orientação a gente pode dar para esse paciente em meio à pandemia, em meio à quarentena? Que tipo de coisas que você falaria inicialmente, pensando especialmente na questão do sono e da atividade física, por enquanto? Eu acho que isso varia de paciente para paciente. Então, por exemplo, hoje eu atendi uma esposa de médico que eu já atendi algumas vezes, ela é super acelerada, gosta de fazer exercício e tal. E aí, quando eu vi ela na minha agenda, eu falei, pronto, já deve estar numa crise de ansiedade porque não está fazendo exercício. Eu falei, como é que você está na pandemia? Tá ótimo. Meu marido está em casa, meu filho está em casa, realmente eu fico sozinha, a gente come pipoca, a gente vê filme, só estou engordando, mas tá tudo bem. Então, a pandemia varia de paciente para paciente. Agora, nesse caso específico, ele vai ter que ter uma rotina, né? Porque com a pandemia ele acabou perdendo a rotina. E lembrar que o sono é uma rotina, é a rotina do sono. Então, ele tem horário para dormir, horário para acordar, diminuir estímulo à noite, alinhar esse exercício. Depois que você faz a corrida, eu gosto de subir dessa escada, dói depois? Dói. Aí você tem que ver se fica inflamado, fica quente, vermelho, inchado, porque aí vai mudar um pouco a conduta. Você falou lá para trás que ele usava nimesulida com boa resposta. Então, assim, para uma dor crônica, normalmente o anti-inflamatório não ajuda tanto. Mas se ele tiver processo inflamatório, às vezes ele tem uma inflamação associada, que aí você tem que usar alguma coisa para modular a inflamação. E não vai dar para você largar a nimesulida direto. Hoje eu atendi um cara que ele é até amigo meu, pessoal, ele toma 20 anos cetoproveno para uma cefaleia. Então eu falei, não dá. Então às vezes a gente tem outras opções que modulam a inflamação, que a gente vai discutir mais para frente, que não o anti-inflamatório propriamente dito. O anti-inflamatório é só para tirar da crise, mas para modular a gente vai discutir um pouco mais para frente. Perfeito. Em relação, então, a esse paciente específico, em relação à higiene do sono, a gente conversou bastante com ele a questão do uso do celular e o quanto isso poderia atrapalhar a indução do sono e o período inicial do sono, inclusive a profundidade do sono. O indivíduo exposto à tela, ele entra menos nas fases profundas do sono, com isso tem menos reparação tecidual.
em algum indivíduo que está com dor, que está com hormônios contrarregulatórios todos elevados, é uma questão muito importante. Em relação ao ajuste do treino, a gente pediu, olha, por gentileza, interrompa a corrida, pode continuar fazendo o seu funcional, porque ele aparentemente não tinha dor nesse funcional, o que é uma coisa até questionável. Em relação ao Pilates, ele já tinha parado, e a gente orientou ele a parar de subir e descer as escadas, pelo menos por hora, nesse quadro que está parecendo uma agudização de algo crônico. Em relação a algum tipo de suplemento nutracêutico, você costuma usar alguma coisa? Como que funciona, Kobayashi? Eu acho que a gente tem que se moldar ao paciente, né? As coisas mudam, as prescrições mudam e os pacientes mudam, né? Então, a gente tem uma demanda grande de pacientes hoje em dia que procuram esse tipo de medicação, eles fazem automedicação, tem um estudo americano até que mostra que 50% dos americanos usam isso sem indicação, então é importante você dançar conforme a música. Tem paciente que é cético, fala, não, isso não funciona. Por mais que você possa mostrar a revisão da Cochrane, da OARS mostrando que funciona, o cara não quer tomar nutracêutico. Agora, tem paciente que fala assim, doutor, eu não quero tomar remédio, eu já tomo muito remédio, então tem aí um leque importante. O problema é que nutracêutico, muitas vezes os estudos são muito mal desenhados, então você não tem um assim que é o bambambam com super ultra mega evidência. Então você tem que customizar, ver o problema do paciente, indicar o que ele precisa. Então você está querendo repor, melhorar a biologia da cartilagem, a gente vai pensar em glicosamina, condroitina, colágeno hidrolisado. Você está querendo modular a inflamação, você vai pensar em cúrcuma, colágeno não hidrolisado, às vezes o apagófito. Então você vai customizar conforme o paciente, mas realmente a evidência é meio complicada, então a gente tem que alinhar a expectativa com o paciente. É interessante que em 2011, né, esse grupo publicou uma revisão a respeito de nutracêuticos, já com uma esperança, uma expectativa. E aí vamos entrar numa nova era de manejo da osteoartrite com os nutracêuticos. Na verdade, é curioso, eu fiquei pensando bastante a respeito do título desse artigo, desse trabalho, que ele fala uma nova era, na verdade é a era mais antiga, né? A história da farmacologia começa com o consumo das plantas, nós nos afastamos um pouco disso e pouco a pouco voltamos a buscar na natureza elementos que possam trazer benefícios para a nossa saúde. Então, sim, é uma nova era, mas como o Ricardo falou, a questão da falta de homogeneidade, de trabalhos bem desenhados, que possam nos assegurar qual é o melhor nutracêutico para aquele paciente, ou seja, a gente precisa de evidência e evidência para uma coisa que é a medicina centrada no paciente, daí essa história de personalizar. Então, é muito comum ouvir a história da condroitina, glicosamina, o paciente chega tomando e fala, para mim ajudou muito, então olha, para mim não ajudou nada. E essa é uma coisa que fica em aberto, tanto é que a OARS, como recomendação de alívio de sintomas, ele fala, é incerto, porque realmente é incerto. Tem paciente que às vezes tem alívio com a condroitina e glicosamina, tem paciente que simplesmente não tem. Mas eu acho que na nossa prática e no mundo o que tem acontecido é que os pacientes geralmente já experimentaram a condroitina e glicosamina. Isso é o que mais comumente a gente tem visto na nossa prática, seja porque um amigo indicou, seja porque acabou pegando uma promoção em alguma rede famosa do supermercado americano, seja porque fez aqui uma farmácia de manipulação, enfim, existem mil maneiras. Mas a OARS também traz nas suas recomendações dizendo que se nós estivermos usando a condroitina e a glicosamina com a esperança de que ele seja um modificador da doença da osteoartrite, isso é inapropriado, porque existem inúmeras evidências mostrando que não funciona. Daí saíram as revisões Cochrane e outras revisões falando, olha, a condroitina e a glicosamina não é para usar. Veja, não é para usar se a gente pensa em modificador de doença, em relação aos sintomas, é muito incerto. Então, é só para ficar claro o que é a condroitina e a glicosamina. Enfim, ele já usava e estava piorando da dor. Colágeno hidrolisado ou não hidrolisado? Você acha que caberia para esse paciente, Ricardo? Eu acho que você tem que, de novo, personalizar, ver qual que é a queixa dele, né? Então, por exemplo, eu acho que tanto a glicosamina, condroitina e o colágeno hidrolisado, eles teriam um contexto melhor nessa história de ele começou a correr, aumentou a demanda e começou a ter dor. Um sintoma de artrose mais inicial. Se o paciente tem sintoma mais avançado e sintomas inflamatórios, talvez o não hidrolisado vá melhor. Então, eu acho que tem que pensar nisso na hora de escolher. A evidência, como eu falei, de todos os nutracêuticos, nenhuma é muito superior, mas nesse caso, eu acho que não tem certo e errado. Você poderia usar tanto hidrolisado, pensando no começo de aumento da demanda, né, da corrida. E eu tenho um paciente que fala assim, Ricardo, meu joelho me incomoda, só quando eu pego subida. Nesse cara, você dá um hidrolisado, normalmente vai bem. Agora,
meu joelho fica quente, vermelho, inchado, eu tenho sinal inflamatório. O não hidrolisado, que modula a inflamação, é mais interessante. Do meu ponto de vista, eles não deviam chamar colágenos, tá? Porque eles têm coisas diferentes. As pessoas acham que é exatamente a mesma coisa. Eles têm indicações diferentes. Um é para repor e o outro é para modular a inflamação. Sim. Tanto que é legal, talvez, essa figura que você colocou e essas indicações muito bem colocadas. Eu acho que é muito válido fazer talvez uma analogia no seguinte sentido. A própria doença osteoartrite, ela foi, ao longo dos anos, deixando de ser uma doença meramente mecânica para se tornar uma doença de cunho inflamatório. E talvez, na verdade, seja um cunho misto, mecano-inflamatória. Nós temos inúmeras sinalizações intraarticular de estímulos mecânicos gerando ou não potencial inflamatório ou anti-inflamatório na articulação. Então, o líquido sinovial e tudo que cerca esse líquido é muito rico de coisas inflamatórias. A visão clássica, geralmente, nossa, como ortopedista, é de uma doença puramente mecânica, muito preocupado com eixo, alinhamento de eixo, desalinhamento. É claro que isso tem uma importância muito grande, especialmente na maneira como a carga é distribuída. Mas no colágeno, o que hoje eu enxergo? O hidrolisado é como se fosse a visão mecânica. A gente precisa de tijolos, a gente precisa de elementos para a construção condral. E aí eu dou um colágeno que costuma ser em altas doses, do tipo na ordem do grama, e para a doença que tem essa característica inflamatória, eu dou um colágeno não hidrolisado, que ele vai fazer o papel de poderoso chefinho lá no intestino, modulando a resposta inflamatória dessas doenças de inflamação crônica de baixo grau. Ou seja, aqui no não hidrolisado eu estou buscando uma resposta imunomodulatória, que é exatamente isso que o Kobayashi explicou. Acho que é legal ter essa diferença clara na mente, até para a gente saber quando usa um, quando usa outra e quando eu posso usar os dois, porque essa associação também é possível. Tem um estudo brasileiro de um grupo do Rio de Janeiro bem interessante comparando não, eles estudaram o papel do colágeno hidrolisado como uma terapia complementar na prevenção do tratamento tanto da osteoporose quanto da osteoartrite. Eles fizeram uma revisão sistemática e mostraram que, do ponto de vista de modificação da dor, ainda é incerto, a gente não sabe qual é o papel do colágeno nisso, mas como alívio do sintoma, o colágeno hidrolisado, na dose de 8 a 12 gramas, se mostrou eficiente, tanto para paciente com osteoporose, quanto paciente com osteoartrite. Em comparação ainda do colágeno com a substância que a gente citou, que é a glicosamina, talvez seja uma das que estavam sendo muito utilizadas, mostrou que indivíduos que usaram o colágeno não hidrolisado, comparando com indivíduos que usaram glicosamina, em 90 dias, ou seja, no término de 3 meses, os indivíduos que usaram a glicosamina tiveram menos melhora, ou seja, os indivíduos que usaram o colágeno não hidrolisado, eles melhoraram mais, tiveram um VAS menor após 90 dias. Então, continuando aqui o caso, é uma coisa para a gente se pensar. Se nesse paciente com esse perfil de ter um histórico de que de vez em quando o joelho inflamava, de vez em quando ficava mais inchado, se não vale a pena a gente pensar num não hidrolisado. Mas fica aqui a critério. Perdão. Em relação aos analgésicos, Kobayashi, você tem alguma preferência entre analgésico simples, opioide? O que você faria? Tava mudo. Acho que o seu áudio desapareceu. É que eu coloco mudo, entendeu? Desculpa. É que eu esqueci. Só voltando naquele estudo, ele compara o colágeno não hidrolisado, que teria uma indicação, e a glucosamina que tem outra. Então, eu acho que é uma comparação meio complicada de fazer. Quanto ao analgésico simples, acho que os 2 grandes usados no Brasil é a dipirona e o paracetamol, né? A dipirona, nos Estados Unidos não tem, por causa do risco de granulocitose, mas a incidência na nossa realidade América Latina é muito baixa, 0,38 por milhão habitante ano. E já o paracetamol, que teoricamente pode usar em grávida, pode usar em criança, é mais seguro, mas nos Estados Unidos é a primeira causa de falência hepática e no mundo é a segunda. Nos Estados Unidos é a primeira porque não tem a dipirona. Eu acho que não tem que endemoniar nenhum dos dois. Eu acho que, na prática, o paciente chega para mim e eu pergunto, o que você se dá bem? Melhor, paracetamol ou dipirona? Dipirona, eu vou de dipirona. Paracetamol, eu vou de paracetamol. Agora, o paciente é hepatopata, alcoólatra, toma um monte de remédio de metabolismo hepática, eu vou fugir do paracetamol, né? Então, eu acho que, de novo, tem que customizar a indicação. É interessante também falar que uma questão importante com a dipirona e mesmo com o paracetamol, muitas vezes a gente vê eles prescritos em dose errada, não na dose que é a dose adequada. Isso é uma coisa que vale a pena, a gente que acaba
tratando mais paciente com dor crônica, às vezes vê o paciente tomando dipirona 500 miligramas de 8 em 8, e não chega na dose que a gente pode tomar até 4 gramas de dipirona tranquilamente por dia, divididos isso em 4 tomadas, ou até de maneiras diferentes de se tomar, isso também na prática a gente acaba vendo. Em relação ao opioide, você tem alguma preferência? Acha que cabe aqui, tem espaço para opioide nesse paciente? Não? Passo o próximo aí para a gente começar a ter um debate mais. Então, assim, atualmente a recomendação da UARS, esse guideline saiu agora, novembro de 2019. Antes, o paracetamol era a primeira linha, né? Hoje em dia ele é a quarta linha, né? Ele é recomendado previamente, e ele não recomenda opioide, tanto transdérmico quanto via oral. O problema é que na UARS as pessoas estudam muito a osteoartrite em si, mas não, pelo que eles recomendam, a gente até conheceu lá o presidente do ano passado, eles não entendem muito, às vezes, do manejo da dor, né? Então, assim, de novo, você tem que customizar. O paciente está lá com uma baita artrose de joelho, paciente idoso, vamos supor, 70, 80 anos, o paciente não pode usar anti-inflamatório, tem uma dor crônica, você vai começar com um adjuvante, vamos supor que você vai começar com uma duloxetina. Até a duloxetina fazer efeito é pelo menos uns 2, 3 meses. Ah, não, mas eu vou usar um fitoterápico para modular a inflamação. Também vai demorar um certo tempo. Ele está com uma dipirona 1 grama de 6 em 6 e ele não está conseguindo evoluir, ele está com muita dor, eu acho que faz sentido a gente usar o opioide nessa fase inicial. Até ele ter um controle melhor da dor, o adjuvante fazer efeito e ele começar a reabilitar. Ou você usou lá a sua duloxetina, o Arpagófito, com colágeno não hidrolisado, depende do que você usou. O paciente está bem, começa a fazer exercício, doutor, não dá para fazer exercício, não aguenta. Você perde o propósito do tratamento. Então aí nesse caso você vai tentar, para uma dor crônica, de uma forma gradativa, começa com analgésico simples, sobe o degrau para o opioide. Lembrar que o opioide, para dor aguda pós-operatório, tem uma indicação precisa. O quê? O objetivo do tratamento da dor aguda, foi o que a gente falou semana passada, é o paciente não sensibilizar e não cronificar. Na dor crônica, é permitir reabilitação. Mas no meu ponto de ver, eu acho que todo mundo que trabalha com dor que a gente discute, ele não é proibido, é questão de ser bem indicado, né? Eu acho que isso que é a diferença. Acho que, só complementando uma coisa que você já explicou de maneira brilhante, a ideia talvez de usar o opioide o principal objetivo é o que você falou, reabilitar. Então, precisa estar o opioide para o cara não ter dor para poder fazer as atividades que ele precisa. E a segunda coisa que você falou também é usar o opioide até que os adjuvantes que você colocou ou o tratamento de base que você quer que funcione esteja funcionando. Daí você também diminui a chance de uma coisa que o pessoal fica preocupado, que é a questão do abuso. Tem muito abuso, não tem? O Brasil prescreve muito, prescreve pouco. E esse estudo, esse trabalho do Dr. Durval, ele mostra exatamente isso, que na verdade na América Latina nós temos uma incidência super baixa de abuso e que parece ser um problema muito mais dos Estados Unidos. Nós, como ortopedistas, temos uma influência muito grande da Academia Americana de Ortopedia. E lá eles são grandes prescritores de opioides. Nós não somos tão bons prescritores de opioides quanto eles. Na verdade, pelos nossos levantamentos, a maioria de nós, ortopedistas, mal sabe prescrever o opioide. Então, é uma questão, especialmente, justamente para diminuir o abuso, é uma questão de educação continuada, de política pública, a maneira de fazer a receita eletrônica, como pega, a receita fica presa na farmácia, ter estatística disso, fazer atendimento multidisciplinar para evitar a dependência, né, um trabalho em conjunto com as organizações e ver eventual conflito de interesse relacionado à questão de prescrição ou não de opioide. Então, essas medidas que a Fedelat fez, elas são importantes justamente para a gente tentar otimizar a prescrição. Lembrar que o Brasil... o Comércio quer falar? Pode dizer. Eu estava estralando o dedo, mas tudo bem, posso falar. Só lembrar que o opioide ele tem que ser usado dentro do tratamento multimodal. Tanto na dor aguda quanto na dor crônica. O cara tem uma artrose de joelho, você vai largar um tramadol lá para ele sozinho? Não, perde o propósito. Então ele tem que estar dentro do contexto do multimodal. O que é multimodal? Remédios com mecanismos diferentes, e você consegue usar dose individual menor. Mas acho que o caminho é esse. Perfeito. Em relação aos anti-inflamatórios, o Kobayashi comentou um pouco da questão de talvez evitar o uso contínuo dos anti-inflamatórios, que a gente discutiu um pouco. O Arpagófito, Kobayashi, ele tem um papel anti-inflamatório. O que você vê na prática? Ele funciona bem em que tipo de paciente? Como é que funciona? O Arpagófito ele tem um mecanismo de ação que age a inflamação. Então, de novo, se for uma osteoartrite que não tem sinais de inflamação, tanto de exame físico, na queixa do paciente fala assim, doutor, toma anti-inflamatório que nem água, talvez ele não tenha um resultado tão bom.
Agora, no paciente que fala que, olha, eu tomo anti-inflamatório, esse cara fala, tomo nimesulida, tira com a mão. Tipo, o cara que me falou hoje, cetoprofeno, tira com a mão a dor de cabeça dele. Aí você tem que ter uma outra opção mais segura. Você tem essa linha do paciente natureba, que não quer tomar remédio, e também a gente tem tratamento idoso com a osteoartrite, né? E o idoso não pode ficar usando anti-inflamatório. Então, acho que é uma opção interessante, mas o Arpagófito especificamente tem um problema aí do extrato. Porque às vezes você vê a dose específica do remédio, mas, na verdade, é a dose do arpagosídeo que é recomendada. Então, lá ele coloca 60 miligramas, a maioria dos estudos coloca de 50 a 100, mas é a quantidade de arpagosídeo. Então, na hora que você vai ver na bula, você tem que ver não a miligramagem, e sim a quanto de arpagosídeo tem no comprimido para você tentar chegar entre 50 a 100 miligramas, né? Legal. Em relação às diretrizes da UARSE, o que ele traz também, interessante de pensar aqui como nível 1A de evidência, é a questão dos anti-inflamatórios tópicos, enfim, dos medicamentos tópicos. Isso tem espaço na osteoartrite, e está aqui como referência no guideline de 2019. Outra coisa que a gente já comentou é a questão da educação, do programa de atividades físicas, isso tudo tem referência muito forte. E aí, os anti-inflamatórios ele já coloca como nível de evidência 1B, sendo que tem que pesar exatamente todas essas questões de risco-benefícios, efeitos colaterais, efeitos adversos, e aí talvez um fitoterápico que tenha o papel anti-inflamatório pode ajudar. O Arpagófito ele funciona exatamente na interleucina 1 beta, especialmente na via de produção via metaloproteinase 1, 3 e 9, que são substâncias secretadas nos joelhos de quem tem qualquer tipo de patologia inflamatória crônica ou uma dor crônica secundária à osteoartrite. Para esse paciente, a relação de antidepressivo, anticonvulsivante, especialmente nesse momento que ele está mais ansioso, que ele está bem preocupado com a questão do coronavírus, o que você recomendaria? Dá uma pincelada um pouco sobre essas duas possibilidades terapêuticas, como acha? Eu acho que com a questão da pandemia, o pessoal acaba ficando muito mais ansioso, né? E principalmente o paciente mais idoso, que fica mais isolado, acaba ficando mais depressivo. Então, nos pacientes que já estão em tratamento de dor crônica, né, respondendo a pergunta, isolamento social, o que muda na dor crônica, o paciente que está em tratamento, às vezes você vai ter que ajustar o remédio. Então, vamos supor, o paciente está com 60 miligramas de duloxetina, você vai ter que ir para 90. Eu fui vários pacientes para 90. Se o paciente está, vamos supor, com uma pregabalina, está dormindo mal, está mais ansioso, a gente vai ter que aumentar. Agora, especificamente nesse paciente que não tem característica de dor neuropática, lembrando que 1/3 das osteoartrites tem componente neuropática, mas nesse caso não tem componente neuropático. Para dor neuropática a gente usa mais anticonvulsivante. Para uma dor crônica a gente vai pensar mais em antidepressivo, né? A gente pensa mais em tricíclico se o paciente dorme mal, mas tem problema às vezes do ganho de peso, enfim. E os duais, que são interessantes, porque além de dor melhora a anemia e a ansiedade. Um paciente mais jovem, mais ansioso, eu penso na venlafaxina. Eu acho um remédio interessante. A duloxetina é muito usada aí, principalmente pela muita indústria farmacêutica acaba fazendo propaganda. A venlafaxina ela é meio uma carta na manga. A gente consegue titular ele devagar. O problema, às vezes, em homem é a alteração de libido, que em homem pega pior, né? Mas para mulher, às vezes, inibe apetite, ela gosta da história. Mas aí eu nunca, um paciente desse ansioso com uma dor crônica, eu acho que o venlafaxina é uma opção interessante. Lembrar que a dose terapêutica é de 150 a 225, mas começar devagar faz todo sentido. E lembrar que esse nosso paciente não respeita muito bem a quarentena, né? Veja que ele saiu para correr mais vezes na rua após a quarentena. Bom, qual foi a conduta então que nós determinamos para ele? Um colágeno não hidrolisado, pensando no aspecto inflamatório, dose de 40 miligramas por dia. Em relação ao anti-inflamatório, como ele tinha aquela história de uso irregular e abusivo, vamos colocar dessa forma, da nimesulida, que é um excelente anti-inflamatório e ajudava na dor dele, o que a gente acabou optando? Pelo Arpagófito 150 miligramas, com essa questão do extrato que você comentou brilhantemente, que isso acaba, na verdade, fornecendo mais de 60 miligramas da substância que efetivamente é o arpagosídeo que nós precisamos. Passamos uma pomada de fitoterápico para dor local, um analgésico simples, que é a dipirona, pedimos para ele deixar de horário, 1 grama de 6 em 6 horas, e iniciamos um modulador de dor, que é a venlafaxina, um antidepressivo dual, 37,5, e depois de 2 semanas, na verdade era para ele subir para 75, e a gente ia manter isso por 6 semanas e reavaliá-lo. Aqui, só para ter uma ideia, eu trouxe em 2014, isso aqui é o guideline de 2014, da UARSE, e que mostrava, se vocês prestarem atenção no canto esquerdo da tela, aqui embaixo, no primeiro quadrinho, ele fala aqui, pacientes com osteoartrite puramente de joelho, sem comorbidades, qual que era a abordagem?
Então, era uma intervenção biomecânica, a corticoide intra-articular, que é extremamente questionável, acho que não é o foco dessa aula hoje, mas tem muita gente que questiona isso. Os anti-inflamatórios tópicos já estavam aí e hoje na atual figuram como um A, algum tipo de muleta para distribuição de carga, veja aqui a importância talvez da questão do componente mecânico da osteoartrite, inibidor de COX, podendo COX-2, capsaicina, isso é interessante perceber, que eles já colocavam aqui a capsaicina, anti-inflamatórios não seletivos, e duloxetina e paracetamol. E que agora, em 2019, o que eles mudaram? A história do paracetamol, eles baixaram bastante o nível de evidência nele. Que a gente comentou um pouco, talvez, do perfil que tenha do ponto de vista farmacológico. A lembrar que muitos países não têm a dipirona. Nós, ainda bem que temos, e podemos usá-la como um recurso bastante interessante em quadros de dor. O que aconteceu com esse paciente é que depois de 4 semanas, ele veio com uma melhora da dor. Opa, acho que a gente acertou toda a conduta dele. Mas ele não tolerou a venlafaxina, porque eu falei, ele deu umas escapadinhas aí na questão da quarentena e percebeu alguns efeitos colaterais que não foram benéficos para ele. Ele disse que tinha modificado o treinamento físico dele, tinha parado de correr, de fazer aquelas atividades físicas, e a gente optou por manter o arpagófico 150 miligramas, uma vez ao dia, a dipirona, se necessária, porque já teve uma melhora importante da dor, e o colágeno não hidrolisado, como fazia só 4 semanas que ele estava usando, a gente optou ainda por manter por mais um período. Acho que de conduta era basicamente isso que a gente tinha para discutir. Estamos esperando os próximos dias e desfechos da quarentena. A propósito, ele deixou de usar o celular à noite e começou a dormir um pouco melhor. A gente avaliou isso de acordo com o nível de disposição que ele tinha no dia seguinte, a história do sono reparador ou não reparador. Então, foi basicamente essa conduta que a gente fez. Kobayashi quer ponderar alguma coisa? Só volta no slide rapidinho, André, aquele do claro. Orsi. Então, o que o Orsi 2014 tentou fazer? Ele tentou personalizar, dividir em grupos diferentes. Eu acho que, de novo, a gente tem que fazer medicina personalizada. Então, assim, o joelho está inflamadão, você faz uma injeção de corticoide, melhora. Mas se tiver inflamadão, se o joelho estiver frio, você fazer corticoide não vai adiantar. A duloxetina, eles colocam aqui, quando o paciente está depressivo. Tem vários estudos, e o guideline atual fala, se não tiver depressivo, não adianta. Mentira baseada em evidência. A gente tem vários estudos que mostram que quando o paciente está depressivo, a duloxetina e os remédios de ação central, ele melhoram a dor independente do quadro depressivo. Então, de novo, acho que tem que customizar. O ácido hialurônico, no passado, não era uma evidência tão boa, talvez melhorou. Então, acho que tem como customizar. Está inflamado? Muito inflamado? Infiltração de corticoide pode ajudar? Pode. Inflamatório tópico pode ajudar? Pode. De oral? Você tem que ponderar. E aí a gente vai customizando. A falar, mas o remédio não funcionou. Às vezes não funcionou porque não foi usado no tempo certo, na indicação correta. É igual esse cara. Ele usou venlafaxina mais ou menos 6 semanas. É que ele melhorou porque ele fez a lição de casa. Mas se ele tivesse 30 anos de uma osteoartrite, uma dor, ele não ia melhorar tanto. É que ele conseguiu acertar e ele tinha uma dor mais recente. Só para não passar a imagem, o paciente melhorou e foi. Mas nos casos crônicos, você vai ter que usar antidepressivo mais tempo, remédio ação central. Mas como é uma coisa inicial e ele conseguiu mudar hábitos e os remédios foram bem indicados, ele teve uma resposta mais importante, tá? Só convido o pessoal para fazer parte do comitê de dor lá, senão a gente apanha depois na reunião da diretoria. Só aproveitar dentro desse gancho que você falou, nós temos aqui na nossa prática utilizado muito um modelo que é um modelo da pizza, que a gente fala, que é exatamente assim, todas as doenças elas têm várias fatias da pizza. A gente tem várias causas e vários fatores levando ao acometimento de uma determinada estrutura ou alguma patologia. E quando a gente tenta tratar cada fatia dessa pizza, e essa pizza ela não é cortada de maneira homogênea, ou seja, às vezes o fator inflamatório para um é muito maior do que o fator mecânico, às vezes a questão gastrointestinal é muito importante, isso me limita a alimentação, a questão nutricional, a questão do sono. Então, avaliar um paciente com dor crônica, ele é muito mais do que avaliar meramente a lesão. Acho que isso é uma coisa que nós, como ortopedistas, a gente vem dessa escola, né? E acho que a formação, até dos médicos em geral, não só dos ortopedistas, é muito essa relação lesão-dor. Então, entender a dor crônica como é uma pizza. E existem várias fatias contribuindo para isso. Se a ideia é tentar manejar indivíduos com dor crônica, a gente precisa olhar para cada uma dessas fatias. Então, lembrar a todos, para convidar vocês que ainda não são membros e querem participar do Comitê de Dor da SBOT,
foi um trabalho árduo que o Ricardo Kobayashi começou a defender há alguns anos e que finalmente no ano passado a gente conseguiu estabelecer efetivamente um comitê de dor dentro da Sociedade Brasileira de Ortopedia. Eu acho que é uma conquista muito grande e sinto muito honrado de poder fazer parte desse início dessa história, desse pontapé inicial. Teve muito trabalho até começar e agora vai ter muito mais trabalho ainda, dado que começamos. Mas estamos aí para isso e contamos com novos membros. Para isso é só você mandar um e-mail, dor@sbot.org.br, ou até ligar na SBOT, conversar, tem a Aline, que é a nossa assistente MOR, e falar que tem interesse em participar do Comitê de Dor. Fora isso, gostaria de agradecer a todos que prestigiaram o nosso web meeting, a toda a comissão organizadora da Mantecorp e ao Ricardo Kobayashi, que sempre nos incentiva, é um grande incentivador do estudo da dor, especialmente dentro dos ortopedistas e de toda a classe médica. Muito obrigada, doutores. Foi muito rica essa aula, com certeza. A gente tem algumas perguntas aqui, pegando em relação ao tema que vocês estão falando, e veio uma pergunta sobre opiofobia. Falando um pouco do brasileiro, então, que tem essa dificuldade, né, de talvez prescrever, tem esse medo, né, por conta dos Estados Unidos. Então, se vocês pudessem passar, que acho que até a pergunta está escrito assim, ó. O uso esporádico de tramadol poderia levar o paciente ao vício? Se vocês puderem falar um pouquinho mais. Posso responder essa? Bom, vou responder. O Ricardo não sinalizou nada, mas pode. Essa questão da opiofobia, eu acho que no Brasil a gente tem algumas coisas. A gente adora um remedinho, é o perfil um pouco da população, nós adoramos o remedinho, mas a hora que parece que é o médico que prescreve, a gente já não tem tanta certeza assim e tem um pouco de insegurança. Isso é um primeiro fator. O segundo fator que é interessante é que o fato de a gente ter, às vezes até crescer na nossa formação, eu digo profissional, com uma crença, igual criança, quando você fala assim, olha, se você não fizer isso, o médico vai te dar uma injeção. E aí você fala assim, olha, essa dor aqui, olha, eu vou operar, mas se não melhorar, só morfina. Olha, eu vou dar esse remédio, olha, só com a morfina, tive que tomar até morfina. Então, a gente vai endeusando e vai distanciando o ópio e os opioides da nossa prática de uma maneira, às vezes, até inconsciente. E na nossa formação, de novo, daí a importância, por isso que a Fedelate até ressalta isso, o professor Durval também sempre comenta isso nas aulas, que é o seguinte, os médicos também são pouco treinados, talvez, a passar essa informação de uma maneira correta. A primeira forma de você combater essa opiofobia, e que de certa maneira tem, é educando melhor os médicos para que os médicos consigam passar isso para os pacientes. E respondendo a sua pergunta em relação ao tramadol, sim, a gente já viu dependência de tramadol em pacientes que usaram por anos. Usar um curto prazo, doses corretas, com finalidades bem específicas e bem claras, daí o diálogo e o alinhamento da expectativa com o paciente, isso torna o opioide um medicamento extremamente seguro. E quem começa a prescrever opioide, dificilmente volta atrás, porque você começa a ver que tem alguns resultados interessantes do ponto de vista da analgesia, especialmente o tramadol, que tem um perfil farmacológico excelente, não só como opioide, mas também na modulação de receptor NMDA, então ele tem um perfil farmacológico muito bacana. Dificilmente você vai ver um quadro de abuso ou vício do opioide em usos curtos programados. Se você fizer bom uso, está mais do que bem indicado. Muito legal. Doutor Ricardo, quer complementar alguma coisa? Eu acho que o André falou tudo, mas acho que é importante o João Batista, que é o presidente da Fedelate, né? A gente também tem o perfil de vício, né? Você sabe aquele paciente que fala que ele é viciado em álcool, em cigarro, ele tem vários vícios, talvez esse paciente não tenha o melhor perfil. Mas é o que o André falou, no pós-operatório a indicação é precisa e para dor crônica com objetivo, para o paciente reabilitar e uma coisa programada. Ficar tomando quando ele quer de vez em quando não é o melhor caminho, mas todo opioide tem a tendência a vício, mas usando da forma correta, isso a gente minimiza bastante isso. Muito legal. Veio outra pergunta aqui. A duloxetina 60 mg poderia ser uma opção à venlafaxina? Tem diferença na modulação do humor? Pode responder, Kobayashi. Então, evidência científica do duloxetina tem uma evidência muito maior, tem muito mais estudo, tá? O mecanismo deles é parecido. Eles recaptam serotonina, que é o neurotransmissor do ânimo e da ansiedade, e a noradrenalina, que é o neurotransmissor da dor, por isso são chamados de duais.
poderia ser usado. A duloxetina seria uma opção. Não tem muita evidência, mas na prática, a gente costuma usar a duloxetina mais para paciente mais idoso, depressivo, não tem certo e errado, e a venlafaxina a gente tem uma tendência a usar um paciente mais ansioso, mais jovem. Como a queixa desse paciente era mais ansiedade, e a venlafaxina a gente consegue titular mais devagar, né, porque a duloxetina você toma 30, depois é para 60, já chegou na dose terapêutica. A venlafaxina você consegue chegar a 37,5 e ir aumentando. Então, acho que por isso que foi escolhida a venlafaxina. O detalhe da venlafaxina, a retirada é muito chata. Então, é um paciente que tem que ser aderente. Se ele não toma direitinho, quando ele esquece, ele dá trabalho para tratar. Mas não tem certo e errado. Você poderia usar duloxetina ou venlafaxina. Só lembrar na dose 60 a 120 da duloxetina, a venlafaxina 150 a 225, titulando aos poucos. O tramadol tem algum tipo de ação de mecanismo dual? Ele também age nessa parte dos receptores, enfim, tem como essa melhora do humor também? Pode ir, André. Como eu comentei na questão primeiro que já teve do tramadol, ele tem algum tipo de efeito em receptor NMDA. Então, ele pode ter algum perfil na história da sensibilização da dor e alguns quadros, inclusive, de dor que tem a componente neuropático. Então, é uma coisa importante de pensar. Mas, em termos de humor, efetivamente, a gente não tem grandes evidências do tramadol como modulador de humor. Ele sim pode ser interessante nos pacientes que têm exatamente esse perfil, esse risco de cronificação, talvez seja uma boa escolha. E hoje a gente tem escalas para isso, até para tentar prever que tipo de paciente vai cronificar ou não. Então, às vezes pode ser, se você está na dúvida de em quem começar a usar esse opioide, por exemplo, o tramadol, veja, o paciente não tem perfil de vício, de abuso, não tem um comportamento sugestivo de algo que ele vai abusar futuramente, né, ou de exagero de substâncias, e ele tem algum perfil de catastrofização, que é aquele perfil que tem chance de cronificar, talvez o tramadol tenha uma indicação ainda maior do ponto de vista de sensibilização periférica e central, aí já dentro do contexto de fisiopatologia da dor. Larissa, só uma observação. O tramadol recapta a serotonina, né? E a duloxetina, a venlafaxina, a fluoxetina também recaptam. Então, se você tem altas doses de recaptadores de serotonina e altas doses de tramadol, você corre risco de crise serotoninérgica, que na prática é extremamente raro. Tem gente que fala que não pode associar a duloxetina com tramadol por causa disso, por causa da associação de serotonina. Mas do ponto de vista prático, é muito raro você pegar, a gente acho que discutiu isso com o Paulo Renato, é muito difícil você pegar alguém que tem uma janela grande, falar que tem crise serotoninérgica com associação nas doses habituais, né? Acho que era mais nesse sentido a pergunta, né, da recaptação de serotonina. Desculpa, eu fui para o caminho do NMDA. Tem uma pergunta aqui que também é mais para compartilhar o ponto, né? O Dr. Marcos mandou: estou passando por algumas situações que estão se repetindo durante esse período da quarentena em relação à dor no ombro, no qual o mesmo medicamento e associação com esses medicamentos, seguindo o que é preconizado, o paciente piora a dor ao invés de melhorar. Chego a pensar que pode estar evoluindo para cápsula adesiva, mas ainda em segmento. Observação: não estou tendo acesso à fisioterapia na minha idade. Vocês têm alguma recomendação? Como que pode contornar essa situação? Eu acho que alguma indicação de orientações, vamos dizer, até básicas de medicina física, elas são importantes nesse momento. As pessoas mudaram muitos hábitos de vida, algumas pessoas passaram a desempenhar tarefas domésticas que elas não estavam desempenhando, outras ficaram efetivamente mais sedentárias ou apoiadas numa mesa de escritório por mais tempo, carregando mais tempo a fila no colo e etc. E eu acho que as questões de medicina física vão muito bem nesse momento. Bom, se ela está desenvolvendo um quadro agora de capsulite, a coisa vai ficando um pouquinho mais tenebrosa do ponto de vista de reabilitação. Mas acho que medidas que são interessantes são a seguinte: se você acredita que a dor tenha uma origem muscular, e muito provavelmente um quadro de capsulite antes do quadro, ele muitas vezes tem um síndrome dolorosa miofacial associada, você pode fazer medidas que ajudam e auxiliam nessa síndrome dolorosa miofacial, que são as seguintes medidas. Então, o calor local,
na musculatura, costuma aliviar os tensionamentos e as contraturas musculares. Isso é possível de ser feito em casa, seja com um pano, com uma bolsa de água quente, com algum tipo de bolsa térmica. Então, isso é possível de ser feito. A segunda coisa são as massagens e digitopressão em músculos específicos que mexem com a movimentação no ombro. Ver o quanto que isso faz surtir de efeito ou não. O que a gente chama hoje de autoliberação miofacial. E nós temos vídeos na internet, YouTube, que podem ser ferramentas. Nem sempre eles são bons e confiáveis. Daí vai um pouco do seu julgamento. De repente você assiste antes para ver que tipo de atividade tem. E lembrar também o paciente a possibilidade de fazer exercícios orientados pelo próprio médico. Ao longo da história, o médico foi delegando essa função da prescrição de exercícios para os outros profissionais, seja fisioterapeuta, seja educador físico, que nós acreditamos que tem que trabalhar em parceria, mas nós ainda podemos orientar algum tipo de atividade nesse sentido. E aí é válido, de repente, movimentos que estimulam a amplitude de movimento, movimentos que alongam determinados segmentos musculares. Então, se a gente pensa que está começando a ter bloqueio da rotação interna, por exemplo, no caso de capsulite, então vamos tentar estimular um pouco, alongar esses rotadores internos para ver se eles deixam de entrar num padrão de contratura. Existem várias técnicas possíveis. Eu acho que nesse momento a internet, os vídeos, as coisas que nós temos de ferramentas são bem possíveis. Do ponto de vista local, eu acho que essas medicações tópicas podem ter algum efeito bem interessante. Mas se a paciente está com essa cara de evolução para uma capsulite, quanto antes iniciar a terapia física, melhor para ela. Podemos, sim ou não, mudar o quadro da doença, que pode ter uma evolução natural, né? Tem gente que diz que a história natural da doença não se modifica, a gente acaba vendo na prática que sim, ela se modifica. A terapia física, a medicina física, elas são importantíssimas nesse momento. Larissa, só um comentário curto. Eu acho que tem que contextualizar um pouco melhor independente se é um ombro ou não. Primeira pergunta, o paciente melhorou e depois piorou ou só piorou? Por que acontece? Se ele nunca usou duloxetina, nunca usou opioide, nunca usou analgésico, ele vem no consultório com dor, eu prescrevo. Se você não explicar para ele que a melhora que ele tem inicial é falsa, onde ele se sente melhor, mas o negócio não está bom, o que acontece? Ele toma analgésico, se sente melhor e morre de fazer coisa. Então ele volta pior. Então uma pergunta-chave é perguntar, melhorou e piorou ou só piorou? E outra coisa, tem que ver o que a gente está tratando. Se é um ombro, tem vários estudos que mostram que tem uma incidência grande de dor neuropática no ombro. Se é dor neuropática, a gente vai para pregabalina, duloxetina, mitriptilina. Se é uma dor muscular, a gente vai mais para ciclobenzaprina. Então, não é simplesmente a dor no ombro, tem que contextualizar um pouco melhor. Mas eu acho que a pergunta-chave é, melhorou e piorou ou só piorou? Porque aí, às vezes, a melhora, sente melhor e acaba abusando. Chegou mais uma aqui. Muito se fala em gabapentina e pregabalina como neuromoduladores. Ainda há espaço para topiramato? Em quais indicações? Deixa eu ir nessa. A gabapentina e a pregabalina são primeira linha para tratamento de dor neuropática e fibromialgia. Para isso. Tem uma certa evidência aí para prevenção de dor pós-operatória, mas os estudos ainda são um pouco controversos, mas tem bastante estudo. Como modulador, como adjuvante, para estudo para dor crônica não tem tanto. Agora, especificamente o topiramato, tem revisão da Cochrane falando isso. Remédios que melhoram dor são esses. O topiramato é específico para enxaqueca. Ponto. Fora a enxaqueca, ele não adianta. Por que se usa muito? Porque às vezes inibe apetite, o endócrino prescreve, porque aí tem dor de cabeça, já emagrece. Mas o topiramato, a indicação é basicamente enxaqueca. A carbamazepina, que é muito usada para neurogênio trigêmeo, a indicação é dor choque pontada, que é um outro anticonvulsivante. Mas também é só para isso. Então, gabapentina e pregabalina, se fala muito, são os mais prescritos, mas eles são mais específicos para dor neuropática. Nesse caso, eu acho que não caberia se não tem um componente neuropático. E para finalizar, uma pergunta sobre colágeno. O doutor André falou sobre colágeno não hidrolisado tipo 2. Qual o tempo para utilizar? Qual o tempo limite? Se tem algum tempo limite? A maior parte dos estudos com colágeno, com esses nutracêuticos, o tempo de referência geralmente são 3 meses, né? A gente não o tempo limite, mas o tempo que você passa a usar para ver melhora. Na prática clínica, a gente vê pacientes melhorarem muito antes disso. É muito interessante falar isso, porque senão parece sempre que é um medicamento a longo prazo. Vai começar a tomar em janeiro para melhorar em maio, para melhorar em abril. Não é bem assim. Na verdade, a gente tem experiência tanto com colágeno hidrolisado quanto com colágeno não hidrolisado de pacientes que começaram a usar e depois de uma semana já sentiam alguma melhora. Se isso é puramente por um efeito
químico do medicamento ou se tem outras variáveis por trás, isso é irrelevante, dado que começou o medicamento e efetivamente o paciente melhorou. E por quanto tempo deve usar? Isso é uma pergunta também a ser respondida. As pessoas querem e têm uma tendência a dizer que você deve tomar por 6 meses, fazer uma pausa, tem lugar que fala para você tomar por 3 meses e fazer uma pausa. Essa pausa, ninguém sabe muito bem se ela é tão benéfica assim, ou se ela tem um papel tão importante assim na condução dos pacientes que vão usar colágeno. Então, fica muito ainda em aberto, ainda não tem um consenso, uma diretriz. O que eu acabo fazendo é o seguinte, vou falar um pouco da minha prática. O paciente que está usando colágeno, eu deixo usar por pelo menos uns 6 meses. E aí, nesse período, habitualmente, vai fazer outras terapias, tratamento multimodal, uma série de outras coisas. E aí, quando passam os 6 meses, geralmente o paciente está um pouco melhor, ou para aqueles que estão melhor, o que eu acabo fazendo? Vamos suspender o colágeno e ver como é que você fica. E aí, o que a gente acaba vendo é que muitos pacientes, depois de 3, 4 semanas, estão de volta pedindo colágeno. Ou falam, voltei a tomar por conta, porque parecia que estava tudo duro, eu voltei a tomar. Ótimo, então volta a tomar, e eu acho que não tem grande risco. Tem um trabalho grande de 2018, de uma autora chinesa, que ela mostra exatamente que o risco do uso, e até eu vou usar dizer, do abuso dos nutracêuticos, ele é praticamente inócuo do ponto de vista de efeito adverso. Então é claro que o nosso guia vai ser sempre um efeito adverso. Isso é muito importante. Só para lembrar disso. Obrigado. Bom, então, acho que a gente encerra por aqui o nosso webinar. Gostaria de agradecer Dr. Ricardo, Dr. André e a todos os médicos que puderam aí parar um pouquinho